Oi pessoal, tudo bem? Nós viemos mais uma vez trazer atualizações sobre como nós estamos no nosso tempo aqui no Malawi. E hoje a gente quer falar um pouco do Ministério dos Agogos, os idosos. Hoje é dia de visitar os Agogos. A gente acabou de visitar os primeiros aqui, ó. Capi e Kleber. We have two here. Pai, semana passada eu fiz um vídeo bonito, cara. Então agora o Banda vai fazer um momento devocional com a senhora Elisa. E todos os idosos aqui receberam bíblias de letras gigantes. Ela nunca aprendeu a ler, mas mesmo assim ela recebeu. E agora o Banda vai ministrar. Ndiye mulungu akunena kuti amakukondani musamazimve kuti muli nokha anthu akusiyani anthu akhoza kukusiyani koma mulungu mukhala muli naye limodzi. Faz pouco mais de um mês que eu comecei a assumir a supervisão desse ministério junto ao nosso obreiro local, o Banda. Já faz alguns anos que ele vem atendendo os idosos em suas casas, visitando para trazer estudo bíblico, trazer muitas vezes alimento, instrução para as famílias que cuidam deles, muitas vezes levando para o hospital quando necessário, fazendo um corte de cabelo, trazendo um cuidado integral mesmo para o idoso. No começo desse ano, nós começamos a buscar juntos em oração a direção de Deus para o ministério e nos veio muito forte a palavra de 1 Timóteo 5, nos versos 3 e 4 diz o seguinte: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A partir desse texto, nós começamos a pensar como é que a gente pode, então, envolver os familiares que antes costumavam negligenciar seus idosos e também como é que a igreja pode se envolver entrando nessa brecha quando a família falha, olhando para aqueles idosos que fazem parte da sua comunidade. O primeiro passo então com os jovens foi muito legal. O Banda resolveu levar o seu filho adolescente a uma visita com os idosos e o filho ficou muito feliz. Ele ficou super empolgado vendo o pai servindo com tanto coração e ele pediu para o pai para ser levado mais vezes. E então, aos poucos a gente quer envolver os jovens e trazer para eles as oportunidades também e aprender na prática, né? Servindo junto com os amigos, servindo junto com quem já trabalha e demonstrar o amor de Deus também para os idosos da sua casa. Eu mudei de lugar que as formigas ali, elas estavam subindo em mim. E outra iniciativa que a gente tomou então foi reunir os pastores da nossa equipe de Jocum. Nós estudamos os textos juntos, nos edificamos, nos encorajamos e cada um dos pastores foi enviado de volta para sua realidade. Eles então puderam visitar idosos que pertenciam às suas comunidades, eles ensinaram nas suas comunidades sobre o texto e dentro das suas igrejas locais eles levantaram nomes junto à congregação de idosos que eles deveriam ter responsabilidade. Nós estamos organizando agora para que cada igreja tenha a sua roça feita para os idosos e que todo o recurso levantado a partir desse solo seja voltado para o cuidado dos idosos. Eles também pensaram em fazer comitês para que o pastor não tenha que se sobrecarregar com todas as funções e os testemunhos que os pastores foram trazendo foram super legais. Dentro de uma das igrejas, por exemplo, levantaram perguntas, né? Mas será que a gente pode mesmo ajudar fulano? Acho que não, porque ele é um feiticeiro, né? Ele rouba a vida das pessoas. Isso é uma crença que existe aqui na região, de que um idoso ele só pode chegar à avançada idade usando magia para roubar a vida de outras pessoas mais novas, as crianças. E existe esse medo generalizado até mesmo dentro das comunidades cristãs. E ali foi a oportunidade para o pastor ministrar para confrontar essa crença. Outro caso que foi super legal foi em uma igreja nas casas aqui. Vários dos adolescentes, dos jovens que estavam naquela comunidade, naquela igreja, são netos do mesmo avô. E ali após a pregação eles ficaram pensativos e falaram: puxa vida, nós temos negligenciado o nosso avô. Muitos pela mágoa que foi acumulada ao longo dos anos, das feridas mesmo do relacionamento. Mas então esses jovens compreenderam o que Deus queria deles e logo em seguida já começaram a atuar e a ajudar o avô quando ele precisava de ajuda com o seu trabalho com o milho, para carregar as coisas pesadas, trabalhar na roça, carregar água. Então os netos começaram a se mobilizar juntos. Nós estamos super contentes com o que está acontecendo. O Banda mesmo
mesmo tem falado o quanto ele é grato, assim, né? Ver outras pessoas se levantando com o mesmo coração. Mas nós sabemos que tem muito mais adiante. É uma questão muito profunda essa questão do abandono dos idosos. Tem muitos aspectos culturais que são passados de geração em geração. Então, o que nós temos desejado nesse momento é trazer a palavra de Deus para confrontar essas crenças, essas práticas, especialmente dentro da igreja, em que a palavra de Deus é a autoridade, para que a congregação, ouvindo a palavra de Deus, ela tenha a oportunidade para abrir o coração para o Espírito Santo mesmo ministrar, para que a começar na igreja essa mudança ocorra aqui e mais os idosos sejam cuidados e não negligenciados nessa região em que nós estamos trabalhando. Então ore com a gente, ore por nós, pela nossa equipe, pelas pessoas que vão receber a mensagem e que o Senhor seja glorificado no meio de nós através do que nós estamos fazendo aqui nessa vila e que os idosos também venham a ser alvo da bênção de uma comunidade transformada pelo amor de Jesus. E aí, tio Kleber, o que temos aqui? Oi, temos farinha de milho, 15 sacos de farinha de milho, cada saco 25 quilos. Temos 5 sacos com saquinhos de carne de soja dentro. Um pouco de peixe seco, um pouco de feijão, um pouco de arroz, óleo de cozinhar, sabão em pó, sabão em pedra, fósforo. É isso aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aqui para os agogos. Aquanguará. Um pambo. Muito obrigada por nos enviarem, por caminharem com a gente, por nos acompanharem, por orarem por nós. Pra gente está sendo um privilégio sem tamanho estar aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.